Olá pessoal, é sábado, dia de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos nessa! E diante da escalada de casos de racismo no futebol, a CBF resolveu dar um basta e arregaçar as mangas para tentar resolver a situação. Recentemente, a entidade divulgou mudanças em seu regulamento geral de competições e passou a prever a perda de pontos sempre que ocorrer algum incidente relacionado ao crime de racismo dentro dos estádios, por exemplo. Outras medidas também estão previstas. Quem vai falar dessas mudanças e das iniciativas da CBF sobre a questão é Ricardo Leão, gerente de projetos da Confederação e coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi, Leonardo, tudo bem? Olá, telespectadores, ouvintes do programa. Para a gente é um prazer enorme participar e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho que a CBF vem desenvolvendo, vem colocando em prática para combater de uma forma efetiva o racismo no futebol e também na nossa sociedade. Para a gente começar a entender essa questão tão complexa, Ricardo, eu queria que você definisse para os nossos telespectadores como é feito o trabalho desse grupo de trabalho de combate ao racismo que você tem coordenado nos últimos tempos. Olha, primeiro eu queria esclarecer, né, que esse grupo de trabalho, na verdade, ele surgiu na oportunidade da eleição do presidente Edinaldo. Na Assembleia que o elegeu, foi firmado um manifesto dos clubes brasileiros, do futebol brasileiro, em prol da vida, né, e do futebol, em que se firmou o compromisso de se estabelecer esse grupo de trabalho para desenvolver propostas, medidas que serão encaminhadas aí às autoridades, aos órgãos competentes, para combater o racismo na nossa sociedade. E depois dessa assinatura desse manifesto, a CBF organizou, em agosto do ano passado, o primeiro seminário de combate ao racismo e à violência no futebol, e como parte também dessa iniciativa, o presidente Edinaldo instituiu, à época, o grupo de trabalho, que é composto aí por mais de 30 entidades representativas de toda a sociedade brasileira. Então, temos pessoas do governo, das forças de segurança, e aí quando eu falo governo, do legislativo, do judiciário, do executivo, temos representantes dos clubes, das federações, representantes dos atletas, da OAB, dos treinadores, enfim, de entidades que trabalham diretamente com a causa, como é o caso do Observatório da Discriminação Racial. E quando acontece que a gente sente mais, e eu brigo toda hora, por isso que eu brigo pela causa, porque quando a gente passa na pele é horrível, e a gente não pode deixar passar isso, e eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho. É um grupo bastante heterogêneo, mas representativo, que tem trabalhado já ao longo dos últimos meses na elaboração das primeiras propostas que a gente espera em breve implementar. Se algum fato em especial despertou, suscitou essa necessidade da CBF de agir junto com outras entidades, outras organizações não governamentais, para efetivamente arregaçar as mangas contra o racismo. A gente tem visto casos horrorosos na Espanha, principalmente atingindo o principal foco, o Vinícius Júnior, que tem reagido de uma maneira sensacional, reagindo, mostrando futebol dentro de campo, sendo o principal jogador do Real Madrid, levando a grandes conquistas. Mas que casos em solo nacional você pode destacar, se é que houve algum estudo de caso nesse sentido? Olha, no ano passado a gente teve uma escalada do racismo, principalmente nos jogos do futebol sul-americano. O Atlético foi à Venezuela e a gente teve reportados incidentes de racismo cometidos por torcedores contra a delegação brasileira. Mas no ano passado, basicamente, foi isso que aconteceu. A gente teve uma série de incidentes no âmbito do futebol sul-americano, alguns também em solo nacional, e esses incidentes, somados ao fato de que a CBF, pela primeira vez na sua história, tem um presidente negro, um presidente
nordestino, que saiu do interior da Bahia e que durante toda a sua vida lutou, resistiu ao preconceito, então tudo isso motivou que a CBF realmente assumisse a sua responsabilidade no sentido de coordenar, de articular as ações junto a outras entidades, a outros setores da sociedade para buscar uma resolução para este problema. E que tipo de sanções estão sendo analisadas e já projetadas a partir do ano de 2023 nas competições de âmbito nacional organizadas pela CBF, Ricardo? A gente tem trabalhado em diferentes áreas, em diferentes setores para a implementação dessas medidas, né? A primeira delas, como você mencionou, é algo que realmente a CBF pode fazer, que está ao alcance da CBF realizar, que foi uma mudança no seu regulamento geral de competições, que passa a incluir, a partir dessa temporada, dispositivos, o que a gente chama de sanções administrativas, para os casos de racismo, né? E aí, nesses casos, as penas elas vão desde multas, né? E no caso de reincidências, há possibilidade, inclusive, de transfer ban, ou seja, proibição de registro e transferência de atletas pelos clubes envolvidos em atos de racismo, e a possibilidade também de perda de pontos. Agora, tudo isso, é claro, né, e no caso desses atos ou de incidentes de racismo, os envolvidos, enfim, em eventuais incidentes, precisam ter também o seu direito de defesa e o devido processo legal assegurado, né? Então, a CBF incluiu esses dispositivos no novo regulamento, mas é preciso também respeitar, né, que todos os procedimentos transcorram dentro da normalidade, dentro daquilo que preconiza o direito esportivo. Vocês têm algum dado concreto sobre esse avanço do racismo, não só em solo nacional, mas nas competições internacionais? Vocês têm realmente alguma informação palpável para que a gente possa trazer a nossa audiência? Bom, primeiro é importante destacar que uma das primeiras iniciativas de combate ao racismo que foi implementada pela CBF ainda no ano passado, logo após a assinatura desse manifesto, foi o apoio ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Qual que é o objetivo desse apoio? É justamente possibilitar o monitoramento sistemático desses casos de racismo, tanto em território nacional quanto internacional, para que a gente possa, no longo prazo, realmente ter uma medida da eficácia das políticas que estão sendo ou que serão implementadas. Então, esses dados eles têm sido possibilitados por esses documentos, por essas publicações. No ano passado, o relatório do Observatório da Discriminação Racial foi publicado exatamente, né, na data do nosso seminário, e para esse ano a previsão é que isso também ocorra aí nos próximos meses. Então, a gente vai ter uma medida do avanço ou, né, de uma queda nos casos de racismo no futebol brasileiro e também no futebol internacional, com a publicação do relatório referente à temporada de 2022. Eu gostaria de agradecer a tua participação, Ricardo Leão, gerente de projetos da CBF e coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo. Muito obrigado aqui pela sua participação no Boletim de Esportes. Obrigado, Leonardo, e a gente fica à disposição aí para esclarecer e dialogar sempre sobre um tema tão caro ao nosso futebol e também à nossa sociedade. Com certeza, que a gente possa falar de futebol dentro das quatro linhas nas nossas próximas conversas e de competições muito bem organizadas pela CBF, modernizando cada vez mais o futebol brasileiro em busca dessa sexta estrela que a gente está precisando, né, Ricardo? Com certeza, a gente está em busca disso. Tá certo, grande abraço e até a próxima. Um abraço a todos e obrigado. É isso aí, eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação, acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana, grande abraço!